Se você liga a televisão ou abre o seu feed de notícias, o discurso é um só: otimismo. A Bolsa de Valores bate recordes históricos. A inteligência artificial nos promete uma nova era de prosperidade sem precedentes. Os lucros das grandes empresas disparam e a narrativa é clara. Desta vez, é diferente. Desta vez, o céu é o limite. Mas, e se eu te dissesse que você pode estar vivendo o início dos novos loucos anos 20? E se toda essa euforia que sentimos hoje for exatamente o mesmo veneno doce que levou a humanidade para a Quinta-feira Negra de 1929, o dia que iniciou a Grande Depressão? A história, como dizem, nunca se repete exatamente da mesma forma, mas ela rima. E o que está acontecendo agora, nos bastidores da economia americana e global, rima perigosamente com a tragédia financeira mais devastadora da história moderna. O que você está prestes a descobrir não é mera especulação ou teoria da conspiração. É um padrão. Uma sombra, uma arquitetura de risco que se tornou tão gigantesca que ficou invisível para a maioria das pessoas. Nos próximos minutos, vamos expor as 3 rachaduras idênticas que a economia de hoje compartilha com o sistema frágil que ruiu de forma espetacular em 1929. Fique comigo, porque entender isso pode mudar a forma como você enxerga seu dinheiro, seus investimentos e o seu futuro. Para entender o presente, temos que revisitar o passado. A década de 1920 nos Estados Unidos foi a era do sonho americano levado ao extremo. O rádio, o carro, a eletricidade. Novas tecnologias criaram um boom de produtividade jamais visto. E Wall Street, o mercado de ações, deixou de ser um clube exclusivo para a elite. Virou um jogo para todos: motoristas, camareiras, operários de fábrica. Todo mundo estava ficando rico na bolsa. Essa euforia toda era sustentada por uma invenção financeira que parecia mágica, mas era diabólica: a compra de ações à margem, ou on margin. Imagine o seguinte: em 1929, um investidor podia comprar $10.000 em ações pagando apenas $1.000 do próprio bolso. Os outros 9.000 eram emprestados pela corretora. Isso é uma alavancagem de 10-1. O potencial de lucro era amplificado de forma absurda, mas o risco era letal. Quando o mercado subia, a riqueza era gerada exponencialmente. Mas quando a primeira gota de dúvida caiu, quando a confiança começou a tremer, o sistema implodiu. Se o preço de uma ação caísse apenas 10%, o investidor passava a dever mais do que o valor total do seu investimento. Ele recebia uma chamada de margem, a famosa margin call. Ele era forçado a vender suas ações imediatamente para cobrir o prejuízo. E aí começa o efeito dominó. As vendas forçadas de um investidor geravam pânico. O pânico levava a mais vendas, e mais vendas levavam a um colapso em cadeia. Em 1929, os empréstimos para comprar ações atingiram o pico de $8,5 bilhões, um valor astronômico para a época. O dinheiro não estava indo para construir fábricas ou para inovar. Estava sendo injetado numa gigantesca máquina de especulação. A bolha era feita de crédito, não de valor real. Agora vamos voltar para 2024. Olhe para o espelho da economia atual. A história, como dissemos, está rimando, e a primeira rima, a primeira rachadura, é a alavancagem invisível. Em 1929, o perigo era claro: a compra de ações à margem. Hoje, a alavancagem está mascarada, escondida em diversas partes do sistema, mas é ainda mais massiva e interconectada. Primeiro, a dívida corporativa. As empresas americanas estão endividadas como nunca antes na história. Elas aproveitaram anos de juros baixíssimos para pegar empréstimos gigantescos. Mas essa dívida não foi usada, em sua maioria, para investimento produtivo, para criar novos produtos ou expandir fábricas. Não, foi usada para recomprar as próprias ações, o que chamamos de stock buybacks. Isso infla artificialmente o preço das ações e enche o bolso dos executivos e dos acionistas de curto prazo. É como tomar um empréstimo para comprar um presente para si mesmo. Se uma recessão de verdade chegar,
essa montanha de dívida se transforma numa bomba relógio de falências. E tem mais. O sistema financeiro de hoje é um labirinto de derivativos e instrumentos complexos que a maioria das pessoas nem sabe que existem. O mercado de opções de curto prazo, por exemplo, se comporta exatamente como a compra à margem de 1929. Pequenos investidores apostam em movimentos de curtíssimo prazo, e isso força grandes instituições a fazerem vendas ou compras gigantescas para cobrir suas posições, criando uma volatilidade brutal e um risco sistêmico que está totalmente escondido dos nossos olhos. A alavancagem de hoje não é um monstro visível, é um fantasma que assombra todo o sistema. A segunda rachadura, e essa é muito fácil de ver, é o mercado concentrado. Nos loucos anos 20, o otimismo estava todo focado em algumas poucas empresas líderes da época, como a General Motors e a RCA. A alta do mercado dependia quase que inteiramente do sucesso contínuo de um punhado de gigantes. E em 2024, a mesmíssima coisa. A alta do mercado de ações está sendo impulsionada por um grupo minúsculo de empresas de tecnologia, as chamadas Sete Magníficas, como a Nvidia, a Apple e a Microsoft. A valorização do índice S&P 500, que deveria representar as 500 maiores empresas dos IFRS-NEA, está desproporcionalmente atrelada a essas poucas gigantes. A narrativa é a inteligência artificial, a grande promessa que vai mudar o mundo. Mas pense bem, em 1929, os investidores estavam comprando histórias de inovação, como o rádio e o automóvel. Em 2024, estamos comprando sonhos de inteligência artificial. Em ambos os casos, o preço das ações se desconectou completamente da realidade fundamental dos lucros. Se essa euforia com a IA falhar em entregar os lucros astronômicos que o mercado espera, o impacto no valor dessas empresas e, por consequência, em todo o mercado, será devastador. Estamos apostando tudo em pouquíssimos cavalos, e isso é uma estratégia extremamente arriscada. Agora chegamos à terceira e talvez mais sinistra rachadura no sistema: a desigualdade de renda, a falta de compradores na economia real. Aqui está a peça final do quebra-cabeça. Na década de 1920, a produtividade das fábricas disparou, mas os salários dos trabalhadores não acompanharam. Eles permaneceram estagnados. O resultado? A riqueza se concentrou no topo, nos 1% mais ricos. As fábricas produziam mais carros, rádios e geladeiras do que a classe trabalhadora, com seu poder de compra limitado, conseguia comprar. Foi uma crise de subconsumo que levou à superprodução. Os estoques encalharam, as fábricas pararam de vender e os lucros que sustentavam o valor das ações evaporaram. Foi o colapso da economia real que derrubou a bolsa. Hoje, a desigualdade de riqueza é a maior desde 1929. Nos Estados Unidos, os 10% mais ricos detêm cerca de 70% de toda a riqueza do país. O dinheiro flui para o mercado de ativos, ações, imóveis, criptomoedas, inflando uma bolha atrás da outra. Enquanto isso, a base da economia, o consumidor médio, está esmagado. Esmagado por dívidas de cartão de crédito, por hipotecas caras e por uma inflação persistente que corrói o poder de compra. Então, a pergunta é: quando a euforia no mercado financeiro acabar, quando a primeira grande falha acontecer, quem vai sustentar a economia real? O consumidor, que já está esgotado pela dívida, não tem mais margem para gastar. O sistema é, por definição, insustentável. A mesma desigualdade que impediu o consumo em 1929 está agora drenando a poupança do americano médio, deixando o sistema inteiro sem nenhum amortecedor para quando o pânico começar. Chegamos a um ponto de viragem. Um ponto onde o sistema está esticado ao máximo, o mercado concentrado nas mãos de poucos e a base de consumidores simplesmente esgotada. O palco para o colapso está montado. A única coisa que falta é a faísca. E tal como em 1929, essa faísca pode vir do mesmo lugar: o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Em 1929, o Fed cometeu um erro que a história jamais perdoaria. Diante de um pânico crescente, em vez de injetar liquidez para acalmar os mercados, fez o oposto: elevou as taxas de juros. A intenção, segundo eles,
era limpar a especulação excessiva, mas o resultado foi um desastre absoluto. Ao subir os juros, o Fed drenou todo o crédito do sistema, sufocando bancos e corretoras que dependiam dele para sobreviver. Imagine um efeito dominó em alta velocidade. A falta de dinheiro acelerou as chamadas de margem. Os investidores que pegaram dinheiro emprestado para comprar ações precisavam pagar de volta, mas não tinham como. Os bancos que fizeram esses empréstimos também ficaram sem dinheiro. A quebra de um único banco gerou pânico, levando a uma corrida desesperada aos outros. Em pouco tempo, todo o sistema financeiro travou. Para piorar, o Congresso americano, em vez de ajudar, impôs a tarifa Smoot-Hawley, uma medida protecionista que matou o comércio internacional e transformou uma crise americana numa depressão global. O erro fatal de 1929 não foi apenas a bolha, foi a resposta catastrófica e tardia das autoridades. Avançando para hoje, o Fed é, sem dúvida, mais sofisticado, mas o dilema que enfrenta é infinitamente mais perigoso. Após mais de uma década de juros perto de zero e impressão massiva de dinheiro para salvar crises anteriores, o Fed foi forçado a aumentar as taxas para combater uma inflação que ele mesmo ajudou a criar. E aqui reside a armadilha mortal da dívida. O mundo moderno está tão inundado de dívida barata que as taxas de juros atuais, que seriam consideradas normais ou até baixas no passado, hoje funcionam como um torniquete, cortando a circulação da economia. O Fed está completamente encurralado. Se ele mantiver os juros altos, a dívida massiva de empresas e governos se torna impagável. Empresas começam a falir em cascata, o mercado imobiliário congela e uma recessão de crédito atinge o sistema, imitando o congelamento de liquidez de 1929, mas por razões diferentes. Por outro lado, se ele ceder à pressão e reduzir os juros, a inflação, o verdadeiro câncer do sistema, volta com força total. O dólar perde credibilidade, o custo de vida explode e a confiança no sistema desmorona. O que separou uma simples correção de mercado de um colapso total em 1929 foi a confiança. E hoje, a política do Fed está erodindo essa confiança a cada dia que passa. Os investidores ainda acreditam que, na hora do aperto, o Fed irá intervir para salvar o dia. Mas e se, como em 1929, a intervenção for pequena demais ou pior, tarde demais? O fantasma do erro de 1929 ainda assombra cada decisão tomada em Washington. Em 1929, o colapso se espalhou globalmente porque os Estados Unidos eram o maior credor do mundo. Quando a crise bateu, os empréstimos americanos para a reconstrução da Europa foram cortados da noite para o dia, levando a uma cascata de falências bancárias em Londres, Berlim e Viena. Hoje, a situação se inverteu. Os Pausawa são o maior devedor do mundo e o dólar é a moeda de reserva global. Isso significa que a propagação de uma nova crise será diferente, mas potencialmente muito mais letal. Se o mercado de ações do Zebramewa entrar em colapso ou a confiança no dólar evaporar, prepare-se para um pânico global. Trilhões de dólares em capital internacional que hoje estão investidos em ações e títulos americanos fugiriam em pânico. Essa fuga de capital forçaria a venda massiva de títulos do governo americano, elevando os custos de empréstimos não apenas para os EUA, mas desestabilizando governos ao redor do planeta que dependem desse sistema. Mais do que isso, um colapso no centro financeiro do mundo sinalizaria uma falha monumental. Significaria que os trilhões impressos para salvar todas as crises anteriores não funcionaram. Isso colocaria em xeque todo o sistema de moeda fiduciária global. A crise de 1929 levou à Grande Depressão, que derrubou governos e criou a instabilidade que culminou na Segunda Guerra Mundial. O custo final de um erro financeiro nunca é apenas econômico, ele é geopolítico e profundamente humano. A diferença entre o otimismo cego e a percepção da realidade é a ação. Em 1929, a maioria dos investidores ignorou os avisos de corretores sensatos, como Charles Merrill. Eles estavam hipnotizados pela ideia de que o mercado sempre sobe. Hoje você não pode se dar ao luxo desse otimismo cego.
O sistema está perigosamente alavancado. A dívida global é impagável. E o órgão que deveria nos proteger está preso na armadilha que ele mesmo criou. A história não sussurra, ela está gritando. Os paralelos com a alavancagem de crédito, a concentração de riqueza e a euforia especulativa são inegáveis. A questão não é se o castelo de cartas vai cair, mas sim quando a primeira carta será puxada. E quando isso acontecer, o pânico de 1929 pode se repetir, mas numa escala global, expondo a fragilidade de um sistema que se tornou grande demais para falir, mas muito alavancado para sobreviver. Se você sente que a história está prestes a se repetir e quer se preparar para a próxima grande mudança, para proteger a si mesmo e sua família, junte-se a nós. A verdade é sua única proteção. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossas próximas análises. Até a próxima!